Vamos agora passar a entender os modelos de estruturas organizacionais. Vamos começar pelas estruturas tradicionais e vamos olhar para três modelos básicos de estruturas: a estrutura simples, a estrutura funcional e a estrutura divisional. O que tem a ver ou o que tem em comum o sacolão da esquina da sua casa, uma pequena startup de software administrada por um impetuoso empreendedor, uma padaria e uma agência de automóveis? Provavelmente, todas essas empresas usam uma estrutura simples. Na verdade, a ampla maioria das empresas iniciam-se com um pequeno empreendimento usando uma estrutura simples. O que é típico em uma estrutura simples? Essa estrutura apresenta baixíssimos níveis de formalização, amplas margens de controle e autoridade centralizada, não raramente em uma única pessoa. Trata-se geralmente de uma organização plana, com um grupo de funcionários flutuando sob o comando de um único indivíduo no qual se centraliza a autoridade pela tomada de decisões. É uma forma de organização amplamente utilizada em pequenas empresas, onde o gerente e o dono são, geralmente, a mesma pessoa. A força desse tipo de estrutura reside na sua simplicidade. Ela custa pouco, é ágil, flexível e possui uma clara relação de responsabilidade. Contudo, como diz Henri Mitzberg, à medida que o tempo passa, todos os seus pontos fortes se convertem em pontos fracos. E aí a sua principal desvantagem é a impossibilidade de mantê-la à medida que a organização cresce, exigindo crescentes níveis de especialização e de formalização, sob pena de se perder o controle. A dependência de uma única pessoa é altamente arriscada. À medida que a empresa cresce, cria-se um gargalo no topo e um simples impedimento do dono, viagem ou doença, por exemplo, pode simplesmente impedir a empresa de funcionar adequadamente. À medida que a empresa cresce e envelhece, é inevitável que ela se torne mais formalizada. Estrutura funcional. Uma estrutura funcional é um design organizacional que agrupa atividades semelhantes e reúne pessoas com habilidades comuns nos mesmos departamentos. Por isso, os departamentos comumente trazem os nomes das funções desempenhadas, como, por exemplo, operações ou produção, marketing, finanças, logística e recursos humanos. A principal característica dessa estrutura são as tarefas operacionais altamente padronizadas, realizadas por meio de especialização, regras e regulamentos formalizados, como as normas de procedimentos existentes em um grande banco ou órgão governamental. As estruturas funcionais burocráticas são máquinas estruturadas para a eficiência e não para a inovação. Portanto, as suas vantagens estão associadas a custos baixos decorrentes da especialização, das economias de escala e da não duplicação de recursos. Ela apresenta também excelente coordenação vertical, principalmente por reunir pessoas com as mesmas qualificações. Mas ela também tem desvantagens. As principais são a criação de disputas entre áreas funcionais, levando à falta de cooperação e a criação de chaminés funcionais. A excessiva fragmentação leva àquilo que é típico das burocracias: resistência à mudança e dificuldade de inovação. Como diria o professor Henri Mitzberg, as burocracias resistem à mudança e à inovação por uma única razão: elas foram criadas para isso, para resistir à mudança e não para mudar ou para inovar. Estrutura divisional. A estrutura divisional corresponde ao modelo mostrado na abertura dessa videoaula para o grupo Votorantim. As maiores corporações mundiais, algumas cujo faturamento bruto supera o PIB de muitos países, costumam usar esse tipo de estrutura.
Os critérios para a criação das unidades podem ser três: o tipo de cliente atendido, o tipo de produto fabricado, ou o tipo de serviço fornecido, ou ainda a geografia ou as diversas regiões onde a empresa atua. Isso vai depender do tipo de desafio que a empresa enfrenta. Na figura, observamos uma estrutura divisional baseada na geografia ou nas diversas regiões onde a empresa atua. Essas estruturas são complexas e, em geral, podem combinar diferentes critérios. Veja que uma segunda divisionalização pode ser feita com base na linha de produtos, por exemplo, aqui, higiene pessoal, medicamentos, replicados nas três regiões onde a empresa atua. Uma estrutura divisional cria unidades ou divisões autônomas de negócios. Isso significa que cada divisão tem autonomia, com um administrador com autoridade sobre ela. Esse administrador responde pela performance da unidade perante um escritório central, comumente chamada de empresa-mãe. Essa empresa-mãe atua como uma espécie de órgão central de coordenação e controle das várias divisões descentralizadas, além de fornecer determinados serviços corporativos, como, por exemplo, assessoria jurídica e financeira. As principais vantagens das estruturas divisionais são a sintonia com o ambiente externo e a agilidade para responder a eventuais mudanças, além do foco em resultados das unidades descentralizadas de negócios. No entanto, a duplicação de atividades e de recursos podem elevar os custos e reduzir as economias de escala, eliminando os ganhos de eficiência. E essas são as fraquezas da estrutura divisional. Como já se disse, uma estrutura divisional pode ser baseada na linha de produtos, nos tipos de clientes atendidos ou nas regiões geográficas onde a empresa atua. Uma divisionalização baseada em produto justifica-se quando a organização possui uma linha muito variada de produtos sem muita sinergia. Por exemplo, é inimaginável que uma mesma equipe possa se encarregar da produção e comercialização de produtos high-tech e administre produtos de alimentação e serviços de seguro, por exemplo. Uma divisão baseada na geografia se justifica quando a empresa atua em diferentes localidades, cujos mercados locais exigem adaptações às regras, à cultura e outras características e particularidades, exigindo a dedicação de uma equipe local. Um processo de internacionalização de uma empresa frequentemente desencadeia uma modificação na estrutura de uma empresa rumo a esse processo de divisionalização com base em geografia. Finalmente, a divisionalização baseada no tipo de cliente ocorre quando uma empresa serve a segmentos de mercados que necessitam de atendimento diferenciado ou que podem ser agrupados para efeito de ganhos de eficiência ou de competitividade. Esse é o caso, por exemplo, dos bancos, que tipicamente dividem-se em três tipos básicos de clientes: grandes contas, particulares ou varejo e pessoa jurídica. O Google, assim como a Votorantim, cujo organograma mostramos no início dessa videoaula, usa uma estrutura divisional para controlar uma enorme variedade de unidades de negócios semi-independentes, das quais o Google que nós conhecemos, ou que é a unidade mais famosa, é apenas uma dessas unidades. Mas o Google tem quase uma centena de unidades de negócios. Cada unidade no Google tem um executivo principal que responde por ela. Esses executivos têm muita autonomia para conduzir as suas respectivas unidades e são supervisionados pela empresa-mãe, a Alphabet, cujo executivo principal é Larry Page, um dos fundadores do Google.